história que nós vamos contar hoje parece saída de um filme de terror, mas foi real. Um jovem de 19 anos chamado Gerson escalou um muro de 6 metros, passou por uma grade de segurança e entrou voluntariamente na jaula de uma leoa. Minutos depois, o país inteiro estaria chocado. O jovem era Gerson de Melo Machado, de 19 anos, e o incidente ocorreu no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, também conhecido como Bica, em João Pessoa, na Paraíba. Para entender essa tragédia, é preciso voltar no tempo. Gerson de Melo Machado nasceu em uma família marcada pela doença mental. A mãe tinha esquizofrenia, a casa era instável e, desde cedo, ele enfrentou o abandono, carência e vulnerabilidade. Desde criança, repetia uma frase estranha: "Eu vou domar leões". Era um sonho que ele tinha, que ninguém entendia direito, mas que nunca saiu da cabeça dele. Durante a adolescência, os sinais de sofrimento mental ficaram ainda mais claros. Crises, delírios, comportamentos perigosos. O Conselho Tutelar pediu ajuda, laudos, exames, tratamento, mas o sistema falhou. Várias solicitações foram ignoradas. O que deveria ser cuidado virou rótulo, problema de comportamento. O sonho de domar leões ficou mais intenso. Gerson tentou entrar em outros zoológicos, tentou até embarcar clandestinamente para a África. Ele realmente acreditava que conseguiria viver entre leões. Aos 19 anos, Gerson decidiu realizar o que acreditava ser seu destino. Na tarde do dia 30 de novembro, ele chegou ao Parque Zoobotânico, Arruda Câmara, em João Pessoa, a famosa Bica, escalou um muro de 6 metros, passou por cima da grade de segurança, desceu por uma árvore e entrou no recinto da leoa Leona. A leoa agiu como qualquer animal selvagem. Ela defendeu seu território. O ataque foi instantâneo. Visitantes filmaram tudo, horrorizados. Gerson foi socorrido, mas os ferimentos eram fatais. O zoológico fechou temporariamente. A leoa não foi sacrificada. Ela apenas agiu por instinto. Imagens viralizadas mostram a leoa, chamada Leona, atacando Gerson logo que ele entrou no recinto. Ele foi arrastado e sofreu ferimentos fatais. Gerson vivia em situação de vulnerabilidade social. Faltavam apoios familiares. A mãe dele sofria de problemas mentais, segundo relatos, e ele teve uma infância e uma adolescência marcadas por privação e abandono. Ele tinha diagnóstico de transtorno mental, com relatos de esquizofrenia, e ao longo dos anos chegou a ser acompanhado pelo Conselho Tutelar. Mas segundo quem o conhecia, Gerson dizia desde criança que tinha o sonho de domar leões e trabalhar com animais, inclusive manifestando o desejo de viajar para a África para realizar esse sonho. Em poucos dias, o caso tomou o país. Para muitos, era apenas um ente trágico, mas para quem conhecia Gerson, era o final anunciado de uma vida inteira marcada por abandono. A conselheira tutelar, que acompanhou o jovem por anos, fez uma acusação grave. O Estado negligenciou. Ela pediu ajuda e não houve resposta. A conselheira que o acompanhava, Verônica Oliveira, declarou que, apesar de visíveis sinais de sofrimento psicológico, os pedidos de laudos e tratamento foram ignorados. O sistema tratou o caso como um problema comportamental e não de saúde mental, segundo ela. Muitas pessoas e veículos de imprensa questionam se há negligência do Estado e instituições no acompanhamento e no suporte ao jovem. A tragédia expôs fragilidades no acesso psiquiátricos e de proteção social. O caso reacendeu críticas sobre segurança em zoológicos, a vulnerabilidade das pessoas com transtornos mentais e a importância de apoio psicológico e social adequado para evitar desfechos como este. O zoológico temporariamente fechou as atividades após o incidente. A leoa Leona não será sacrificada. As autoridades responsáveis afirmaram que ela agiu instintivamente e que não há intenção de puni-la. Ela passará por monitoramento comportamental, mas não será sacrificada. O caso gerou comoção nacional, debate sobre saúde mental, sobre proteção social e responsabilidade institucional. Muitos questionam como ele chegou a entrar em uma jaula de leões, apesar do histórico vulnerável. A tragédia não começou na jaula.
começou lá atrás, quando o menino vulnerável, cheio de delírios e sonhos confusos, cresceu sem o cuidado que precisava. A morte dele foi o último capítulo de uma história que poderia e deveria ter sido diferente. A história de Gerson não é sobre um jovem e uma leoa. É sobre como vidas frágeis se perdem quando o mundo decide não enxergar. É sobre a importância da saúde mental, da proteção social e da responsabilidade de um Estado que deveria cuidar, mas falhou. A mãe de Gerson tinha diagnóstico de esquizofrenia, condição que também atingia a avó materna. Gerson e os irmãos foram destituídos da guarda da mãe ainda durante a infância. Enquanto os irmãos foram adotados, ele foi o único que não conseguiu a adoção, segundo relatos de quem o conhecia, exatamente por conta dos seus transtornos mentais. Ele vivia em condição de extrema vulnerabilidade social, com histórico de institucionalização e acompanhamento pelo sistema de proteção social desde criança. A principal voz relatando a trajetória de Gerson não é exatamente da família biológica, mas da Verônica Oliveira, conselheira tutelar que o acompanhou por muitos anos. Ela descreveu que Gerson sofreu todo tipo de violação de direitos desde a infância. Abandono, negligência, falta de estrutura, privação. Sobre a mãe, segundo Verônica, mesmo tendo sido destituída da guarda, Gerson buscava reencontrá-la, ou, vez ou outra, ele voltava para a casa da avó e da mãe, e ele dizia que amava muito a mãe. Na verdade, ele esperava que ela cuidasse dele. Apesar disso, a mãe, dada a própria condição de saúde mental, não tinha condições de retomar os cuidados. Verônica afirmou que a família biológica era vítima da própria doença. A mãe e a avó viviam com esquizofrenia também, e esse fato, por si só, já colocava toda a família em situação de extrema vulnerabilidade. Não é apenas uma condição de saúde, é um alerta que exige acompanhamento constante, apoio social, visitas técnicas, tratamento adequado e presença ativa do poder público. Gerações inteiras lidaram com a doença praticamente sozinhas, tentando sobreviver como podiam, improvisando, cuidando onde deveria existir estrutura. A esquizofrenia na mãe já era um sinal que pedia intervenção. Na avó, outro sinal. 2 avisos claros de que aquela família precisava ser vista, protegida, acolhida, e mesmo assim foram invisibilizados. Essa tragédia não nasce do acaso. Ela nasce da soma de um histórico familiar marcado pela doença, da falta de tratamento das gerações anteriores e da completa ausência do Estado onde ele era mais necessário. É a história de um menino que não deveria ter sido deixado sozinho diante dos próprios riscos, mas foi. A conselheira afirma estar arrasada, mostrando tristeza e indignação. Ela considera o desfecho como o fim de uma tragédia anunciada. Em seu depoimento público, ela denuncia que Gerson sempre precisou de apoio, que ele tinha diagnóstico de esquizofrenia, deficiência intelectual e transtorno de conduta, e, segundo ela, recomendava-se tratamento multidisciplinar em regime integral, mas a rede de proteção falhou. O acompanhamento e o suporte nunca foram oferecidos de forma adequada. Todo o poder público falhou com ele e com a família. Para Verônica, a morte de Gerson não começou na jaula. Começou anos atrás, com o abandono institucional, a ausência de cuidado e a repetida negligência. A história de Gerson expôs, segundo quem o acompanhava, pessoas com transtornos mentais graves e em situação de vulnerabilidade, muitas vezes não têm acesso real a cuidado psiquiátrico ou acolhimento digno. Isso gerou forte crítica pública ao sistema de proteção social. A família, especialmente a mãe, já fragilizada por sua própria doença mental, não conseguiu reestruturar vínculos ou prover um lar estável. O caso reacendeu o debate sobre adoção, institucionalização, acolhimento, dependentes com necessidades especiais e responsabilidade do Estado. O corpo de Gerson foi sepultado na segunda-feira, 1º de dezembro de 2025, no cemitério do Cristo, em João Pessoa, na Paraíba. O velório ocorreu no próprio cemitério. O sepultamento aconteceu por volta das 15 horas. Apenas 2 pessoas da família acompanharam o enterro. A mãe, Maria da Penha Machado, e uma prima. A mãe, que havia perdido o poder familiar há mais de 10 anos, teve de reconhecer o corpo no IML
antes do enterro. Ela estava visivelmente abalada. A cerimônia foi discreta, com poucas pessoas presentes. Estavam presentes também, segundo algumas fontes que eu pesquisei, integrantes da assistência social ou pessoas envolvidas no acompanhamento de Gerson nos últimos anos. A avó dele, com quem ele viveu parte da vida, de acordo com relatos da família, estava entre as mais abaladas com a despedida. Para muitos, o enterro simples, com tão poucas presenças, simboliza a trajetória marcada por abandono, negligência e vulnerabilidade. Em entrevistas pós-evento, a falta de apoio institucional e social que cercava Gerson foi novamente destacada como parte fundamental para entender o que levou à tragédia. O Ministério Público da Paraíba abriu uma investigação, procedimento chamado Notícia de Fato, para que a administração da cidade explique o que ocorreu, se havia falhas na segurança ou no atendimento social. O Parque Zoobotânico Arruda Câmara, o BICA, suspendeu suas atividades por tempo indeterminado. A direção do parque já anunciou que vai instalar medidas adicionais de segurança. Planejam cerca elétrica, reforço nas barreiras de contenção e uso de câmeras com inteligência artificial para monitorar o acesso. O zoológico também buscou tranquilizar parte da população, afirmando que a leoa leona não será sacrificada, que o ataque foi interpretado como um instintivo motivado pela invasão e o animal está sob monitoramento e cuidados veterinários. Essas medidas indicam que autoridades e gestores do parque estão cientes da gravidade da repercussão e há preocupação com a segurança, a imagem pública e a responsabilidade institucional e bem-estar do animal. Imagens do ataque, capturadas por visitantes, viralizaram nas redes sociais e o caso passou a ser amplamente comentado, tanto pela brutalidade quanto pelo contexto da vulnerabilidade mental e social da vítima. A morte reacendeu o debate sobre negligência institucional em casos de saúde mental. Muitos questionam por que não houve acolhimento adequado ao jovem, dado seu histórico. A imprensa nacional e internacional repercute o caso, o que coloca pressão sobre as autoridades locais para esclarecer a responsabilidade, se da vítima, do parque, do sistema social ou se de todos. A indignação, não apenas pelo ocorrido em si, mas também pelo simbolismo da morte de alguém em situação tão frágil, levanta críticas sobre abandono social, falta de acompanhamento psiquiátrico e falhas na rede de proteção. A investigação do MP busca entender se houve falhas do Estado ou do zoológico, seja na segurança física da jaula, vigilância ou no acompanhamento social da vítima. O caso se transformou em ponto de inflexão para discussões sobre saúde mental, assistência social e vulnerabilidade. Muitos analistas, especialistas e cidadãos apontam que esse tipo de tragédia poderia, talvez, ter sido evitado com tratamento e apoio adequado. Também reacende questionamentos sobre a forma como os zoos e parques tratam a segurança versus o contato público com animais. Se as barreiras e os protocolos são suficientes, se há supervisão adequada e como lidar com os imprevisíveis. Até agora, não há relatos públicos de protesto ou mobilização social organizada em massa, como manifestações, vigílias, petições em nome da vítima ou em busca de mudanças estruturais. A reação fica mais em discussões midiáticas, institucionais e segurança. Também não há clareza pública sobre quem assumirá responsabilizações, se a culpa será colocada sobre o parque, o poder público, falhas da rede de saúde, assistência social ou culpa individual da vítima. Isso deve depender da investigação em curso. A cidade está claramente sentida, abalada e cobrando explicações. Mas, por enquanto, a reação tende a se dar por meio de investigação institucional, revisões de segurança no zoológico, debates públicos sobre saúde mental e abandono social, visibilidade nacional e internacional sobre o caso. Não se transformou, até o momento, em um movimento popular organizado, embora isso possa mudar dependendo dos desdobramentos, dos resultados da investigação, dos posicionamentos públicos e das propostas de política e repercussão midiática. A leoa leona tornou-se involuntariamente parte de uma tragédia que abalou o país. Mas é importante entender que no centro desse episódio está um animal selvagem, reagindo exatamente como a natureza o programou para reagir. Leona não é culpada, ela não entende fronteiras sociais, regras humanas, portões ou avisos de segurança.
Ela conhece apenas dois instintos: sobrevivência e proteção do território. Quando alguém entrou em seu recinto, um espaço que ela reconhece como seu lar e sua zona de domínio, seu instinto foi acionado de forma automática, rápida e inevitável. Leões e leoas não atacam por maldade, raiva consciente ou intenção de ferir seres humanos. Eles agem por reflexo. Quando algo desconhecido invade o território, o animal interpreta como ameaça, e uma ameaça para um felino de grande porte é respondido com força. Leona, naquele momento, não viu um jovem em sofrimento psicológico, não viu um ser humano pedindo ajuda, não viu alguém vulnerável. Ela viu apenas movimento dentro do espaço que ela precisa defender para sobreviver. Por isso, especialistas e o próprio zoológico reforçaram que o animal não tem responsabilidade pelo ocorrido e que não deve ser punido, nem poderia ser. Estava no seu habitat artificial, cumprindo seu papel natural. A tragédia aconteceu por uma cadeia de fatores humanos: vulnerabilidade social, falhas de assistência, ausência de tratamento adequado, segurança insuficiente e um contexto que nunca deveria ter permitido que alguém chegasse tão perto de um animal selvagem. Depois do ataque, Leona permaneceu na jaula, sendo monitorada, sem entender que a sua reação havia tirado uma vida. Animais não compreendem culpa, não compreendem consequência, obedecem ao que a natureza determinou. Por isso, ao falar sobre esse caso, é essencial separar instinto de intenção. Leona não é vilã, não é monstro, não é culpada. Ela é apenas uma leoa forte, selvagem, territorial e profundamente ligada ao seu instinto. A tragédia não nasceu nela, nasceu muito antes dela agir. O zoológico lamentou a morte e disse que o jovem invadiu deliberadamente o recinto da leoa, escalando o muro e grades de segurança. O parque informou que logo após o ataque, fechou suas portas, suspendeu visitas para permitir a remoção do corpo e a abertura de uma investigação. Quanto à leoa, afirmou que não será sacrificada em nota oficial e declarou que em nenhum momento foi considerada a possibilidade de eutanásia. O zoológico informou que Leona foi avaliada pela equipe técnica imediatamente após o ocorrido e que ela segue sob observação e cuidados, pois apresentou um nível elevado de estresse. Segundo o parque, o animal está saudável, não apresenta comportamento agressivo fora do contexto do incidente e a equipe de veterinários, tratadores e técnicos está comprometida com o bem-estar da Leona, garantindo que ela se estabilize emocionalmente e retorne com segurança à sua rotina. Também foi afirmado que a estrutura do recinto, grades, muros altos, proteções previstas, atendia às normas e excedia os requisitos de segurança. Segundo o responsável técnico, o ataque foi completamente imprevisível, fora de qualquer cenário de rotina do parque. O zoológico insiste que o incidente não foi causado por falha da leoa, nem por agressividade gratuita, mas sim pela violação deliberada das barreiras de segurança por parte da vítima. Em outras palavras, para o parque, a culpa central recai sobre o ato de invasão. Eles reforçam que as medidas de segurança eram, até então, consideradas adequadas e que o evento foi um acontecimento imprevisível. Continua sob supervisão e com cuidados veterinários e de comportamento. A decisão de não sacrificar Leona já foi confirmada publicamente como definitiva pelo parque. Segundo os veterinários e tratadores, fora do contexto da invasão, a leoa não demonstra comportamento agressivo, nem risco aos humanos. No fim de tudo, restou o silêncio. Um silêncio pesado, daqueles que parecem preencher cada canto da cidade. Uma vida jovem se perdeu, uma família desabou, e um país inteiro tentou entender como algo assim pôde acontecer. Dentro da jaula, a leoa leona continua seguindo sua rotina, sem culpa, sem consciência da dor que existe do lado de fora. Lá fora, uma comunidade busca respostas, tenta costurar um sentido para uma tragédia que nunca deveria ter acontecido. Entre o instinto do animal e a vulnerabilidade humana, ficou exposta uma ferida antiga, a falta de cuidado, de proteção, de atenção aos que mais precisam. Uma morte assim não nasce do nada, ela nasce do abandono, da ausência, da falha coletiva em enxergar quem está sofrendo antes que seja tarde demais. Que o nome desse jovem não seja lembrado apenas pelo horror do que ele viveu, mas pela urgência de olhar para quem pede ajuda, mesmo quando não sabe pedir. Que Leona, a leoa, permaneça viva, não como símbolo de violência, mas como lembrete de que o instinto animal jamais será tão cruel quanto a negligência humana. No fim, o que fica é uma dor profunda, e a esperança de que essa história, marcada por tanto sofrimento,
possa ao menos despertar mudanças, empatia, responsabilidade, que sirva para que outra vida não precise ser perdida, para que o mundo finalmente aprenda a cuidar. Se você chegou até aqui, obrigada por assistir. Desejo que essa história toque e transforme.